Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com a sua presença. Muito Eu obrigado pelo queria, convite. nada, eu que quero agradecer aí a sua disponibilidade e a sua generosidade em aceitar o convite para compartilhar com a gente esses conhecimentos todos que você tem. Passar para todos aqui o doutor Moisés, ele está em São Paulo, ele é uma das referências nacionais aí nessas questões de aleitamento, né? É pediatra, é membro do Conselho de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E é criador também de um site, né, Moisés? Que é É de um, uma... Pode é um falar. movimento Eu Apoio o Leite Materno, que é Isso. uma quase, olha, seria bom se fosse uma ONG, mas não é uma ONG. É um Aham. movimento desde 2015 que a gente faz nas redes sociais para apoiar, promover o aleitamento materno. Certo. Esse site, as pessoas conseguem interagir com ele, conseguem Sim, interagir eu tenho, contigo, eu tirar tenho um dúvidas. Instagram. Eu tenho um Instagram, Dr. Uhum. Moisés, um Facebook, Dr. Moisés, um canal do YouTube, que é o Dr. Moisés e eu apoio o leite materno, então sou facinho de achar. Tá certo, tá certo. No final, nós vamos Vamos ter que lá, lembrar a todos aqui esses endereços também para eles poderem entrar em contato contigo. com certeza. Estamos aí encerrando o mês de julho e no mês de agosto nós temos aí uma série de eventos relacionados ao tema, né? Porque na primeira semana de agosto é a Semana Mundial do Aleitamento, né? O principal motivo até da gente estar absorvendo aí esses seus conhecimentos, porque está se aproximando aí de 1 a 7, né, Moisés? A Semana do Aleitamento, Isso, de 1 né? a 7, e aqui no Brasil se comemora o mês inteiro, que é o Agosto Dourado. Isso, tem um Agosto Dourado também. Aí em São Paulo está tendo alguns eventos relacionados a isso? Como é que está o movimento por aí? Aqui a gente tem isso, é um movimento no Brasil, na verdade é um movimento mundial, e aqui no Brasil, cada estado, cada cidade promove, de alguma forma, nesse momento, trabalhos de conscientização, trabalhos de celebração, divulgação e informação a respeito do aleitamento materno. Então, agora, Uhum. no tempo de pandemia, a gente está se entupindo de live, né? É live todo dia. São congressos É. online, inclusive nesse sábado, nós temos um aí com o Dr. Marcos Renato, um seminário de preparação para a Semana Mundial, Acho dia Renato 25, Carvalho, o Marcos Renato Carvalho, isso, do daqui site da UERJ, aleitamento.com. grande amigo. Isso. E aí estamos preparando uma atividade e durante o mês de agosto inteiro, lives, aulas, reuniões, enfim. Tanto cada um faz alguma atividade, quanto a Sociedade de Pediatria de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Pediatria estão preparando aí algumas atividades. E como é que as pessoas conseguem encontrar esses eventos? Vai ser pela página da sociedade? Tem algum local específico? Entrando no site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Quem me segue recebe essas informações, porque eu vou sempre, assim como anunciei aqui esse nosso encontro de hoje, também, tanto no Eu Apoio o Leite Materno como no Dr. Moisés. Dia 1º de agosto, por exemplo, às 3 horas da tarde, eu devo fazer uma live com o Daniel Becker, que é aí do Rio de Janeiro, e uma pediatra, Amanda Ibagi, que é de Santa Catarina, e a Marielle, que é uma pediatra de Minas Gerais. Então, vamos fazer essa live aí. Então, todos vão tentando se reunir para poder passar informações. Aqui eu recebo, olha, Baby Lact, aqui em Montevidéu, fiz uma gravação de uma aula que eu fiz no Congresso Brasileiro de Pediatria para
a Yulan, que é o Instituto de Aleitamento Materno do Uruguai, Instituto Uruguaio de Lactância Materna. Eles devem passar aí também durante essa semana. Tá certo. O aleitamento materno ele sempre foi cercado de muitos mitos e verdades, né, em relação a isso. Nós temos aí várias pessoas que não são profissionais de saúde, certamente algumas até nutrizes, acredito eu, né? Eu, pelo menos, eu sou obstetra, tem algumas pessoas que eu não conheço, tem alguma, eu já passaram duas mais recentes aí que eu vi, e elas são sempre muito cercadas dessas histórias, né, que cercam o aleitamento em relação à estética mamária, em relação à alimentação, em relação a cerveja preta, canjica e afins, em relação a uma Pois é. série de coisas. O que você teria assim para dar um apanhado geral do que se tem de mais atual em relação a isso? Olha, vamos começar pelo simples e vamos chegar no Covid, porque não dá para passar É, nada da gente hoje em dia sem falar do Covid. isso. A gente costumava dizer que aleitamento materno não é simples, não é fácil, mas é natural. Hoje a dúvida é até se é natural, porque existem tantas dificuldades e tantos transtornos em relação ao aleitamento e à amamentação, que a maternidade real não é levada em consideração e a gente romantizava muito a questão do aleitamento materno, associando a amamentação com amor, como se uma mãe que não amamentasse não amasse o seu filho. Importante lembrar, conceitos que mudaram. Então, por exemplo, hoje já o preparo da mama durante o pré-natal, ele está na informação. É só informação. Precisamos observar bem que, por alguma razão, o ser humano foi criado de uma certa forma, apto a exercer todas as suas possibilidades da melhor forma possível. Assim, a mulher já vem dotada de tudo que ela precisa para amamentar. Então não precisa se preparar métodos antigos para se preparar o bico, tomar sol, fazer atrito no mamilo, até porque a pega não é no mamilo, a pega é na areola, e qualquer bebê, mesmo que se colocar um capacete no mamilo, se ele morder, nada resolve, nada impede que exista a questão de rachadura, de dor. Mas a informação deve ser passada. A informação deve estar presente no pré-natal, a informação deve estar presente nas maternidades, a informação deve estar presente na consulta com o pediatra. Não tem como, hoje em dia, a gente imaginar uma primeira consulta com o pediatra sem que uma mamada seja observada. Porque senão a gente foca só na balança e se esquece de avaliar o binômio mãe-bebê, conhecer as condições da gestação, conhecer as condições do parto, conhecer a situação de como está aquela mãe. É muito comum, estou lá na consulta, a gente vai conversando e uma hora a gente para e fala, e eu pergunto, bom, e aí? Como é que vocês estão? A mãe primeiro se assusta porque alguém está perguntando alguma coisa dela, né? Porque o tempo inteiro é só bebê, bebê, bebê. E quando se pergunta dela, ela perde perde o rumo, porque quando ela começa a tentar se observar, quase que invariavelmente vem um choro. Porque é um momento assim, essa mãe era uma gestante, tinha toda a atenção, tinha toda a preocupação, nasceu seu bebê, mesmo com a orientação ou não, a maternidade atualmente poderia suprir essa mulher de uma informação e de um apoio e um suporte melhor. Quando esta mulher vai para casa, ela teria uma rede de apoio que a ajudasse a focar na amamentação. E nem sempre isso acontece.
O Marcos Renato tem uma campanha interessante, né, a respeito dos pais, que era assim: quem pode dá o peito, quem não pode dá força. E nós costumamos dizer que o pai não ajuda, o pai participa, o pai compartilha, tirando gestar, parir e amamentar. O pai pode estar presente em todos os momentos, o pai, o companheiro, a companheira, algum familiar que favoreça a segurança dessa mãe. E se imaginarmos que hoje nós estamos num momento de distanciamento social, de isolamento, o Covid trouxe para nós uma realidade diferente. Fica em casa, o acesso à internet é constante, a internet não tem filtro, nós temos informações chegando de todos os lados, não necessariamente informações atualizadas. É muito simples de entender quando começou a aparecer o SARS-CoV, o coronavírus e o Covid. De lá para cá, nós tivemos hidroxicloroquina, zinco, ivermectina, nitoxazamida, o que mais que teve? Foram mais 2 medicamentos, enfim, a azitromicina, todos eles como preventivos e como tratamento do coronavírus. Um a um foram caindo e de repente aparecia uma notícia e todo mundo se apega e agora nós estamos esperando a vacina. Nós não sabemos da imunidade que ela provoca, da imunidade que a doença causa, de quanto tempo, se existe reinfecção, mas existem algumas informações que, por enquanto, estão estabelecidas. A primeira delas, até o momento, não foi comprovada ainda definitivamente transmissão vertical pela gestante. Existem alguns casos que apareceram, mas nenhum deles você consegue identificar, isolar, que a única forma de poder ter acontecido foi durante a gravidez. E o que é mais certo ainda, porque também tem 1 ou 2 casos descritos, mas também ainda com outras questões, é que através da amamentação e do leite materno não existe a transmissão de vírus viável através da amamentação. Portanto, se recomenda que a mulher que estiver preparada, que desejar, quer ela seja assintomática, quer ela seja sintomática leve, quer ela seja testada Covid positivo, desde que tome os cuidados que todos nós já sabemos, lavar as mãos, usar máscara, evitar o contato próximo, se tossir, se espirrar, trocar a máscara, álcool gel quando possível, ela pode amamentar. Se ela não se sentir confortável em amamentar e quiser retirar o leite dela para que alguém ofereça esse leite, ela também pode fazer isso. E os cuidados continuam sendo os mesmos. Isso é fundamental que se compreenda para que... E isso pode acontecer desde a maternidade, desde a sala de parto, no alojamento conjunto, na alta para casa. Ela pode amamentar, não existe comprovação de transmissão. A única questão que se coloca... Só queria fazer um parênteses, né? No caso dela não querer amamentar, ela fazendo a ordenha, a retirada do leite, para que uma outra pessoa eventualmente possa oferecer esse leite à criança, até para que ela se sinta mais segura quando o Covid positivo. Muitas vezes, quando eu falo isso, eu oriento que se utilize o copinho, não se utilize a mamadeira. Não se utiliza chuca. As pessoas estranham um bocado quando eu falo copinho. Mas é um bebê, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? É só para dar uma pincelada nisso, que senão a pessoa vai achar que vai ordenhar, jogar na mamadeira e já leva para a criança. Não. Sem chupeta, sem mamadeira sempre que possível. A diferença é que no copinho, nós quando tomamos o copinho, nós viramos o copo para beber. O bebezinho, quando vai pegar o copinho, ele põe a língua para fora como se fosse gato. E você vai virando aos pouquinhos, porque ele não tem esse procedimento de deglutição adequado. Então é importante que seja orientado. E essa sua colocação é perfeita.
Ela pode não se sentir confortável, ela extrai o seu leite e outra pessoa oferece. Esta outra pessoa precisa ter uma informação boa também, além de todos os cuidados. E quando ela for extrair o leite, a própria bomba de leite, todos os cuidados importantes devem ser mantidos e redobrados. Nós temos uma norma RDC número 171, que é antiga e que, mesmo antiga, ela contempla todas as orientações para a mãe que quer extrair o seu leite e ou dar para o seu filho ou doar esse leite. Nessa mesma RDC existe uma recomendação que uma mãe, enquanto doente, não deve doar leite. E aí nós não estamos falando se a doença é aguda, doença infecto-contagiosa. Enquanto ela estiver doente, ela não doa. No caso do Covid, essa doação também não deve ser considerada. Testou positivo, não deve ter feita a doação de leite. Porém, estou transitório, a mãe está transitória, passou, teve alta nesse momento, a partir do momento onde ela se torna não doente ativa, ela já pode se propor a doar o seu leite. Então, apesar de tudo isso, a Organização Mundial de Saúde estabelece que até 2025 nós tenhamos pelo menos 50% da população mundial em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Porque a nossa taxa é de 39%. E não evolui há pelo menos uns 12 ou 15 anos. Então, se o estímulo e o apoio não acontecem, e os mitos e as dificuldades se avolumam, a probabilidade que nós temos de ter uma queda maior ainda do aleitamento materno é imensa. Porém, não só de más notícias a gente vive, a doação de leite teve um aumento significativo do começo da pandemia até agora. Então, aparentemente, as pessoas estão sendo bem informadas, demonstrando a sua boa vontade, e isso traz com que os estoques de leite, e vale lembrar que esse leite do banco de leite é a vida dos prematuros, nesse caso é fundamental a manutenção desses estoques. O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, exporta tecnologia e falta leite. Então, precisamos estimular e incentivar. E vale, aproveitando, né? Imagine o seguinte, a mulher vai voltar ao trabalho, não interessa se com 4 ou 6 meses. Aí ela vai na consulta com o pediatra, um pouco antes, e ele fala assim, olha, a partir de agora, 15 dias antes, você começa a tirar o seu leite. 15 dias antes de volta ao trabalho, ela está ansiosa, preocupada com a volta, triste porque vai deixar seu bebê. Ela começa a tentar tirar, não sai leite suficiente, ela fica mais desesperada, diminui a produção do leite e ela acaba perdendo a possibilidade de retirar e para o seu filho. Se essa orientação ela tem desde o pré-natal, falando a respeito de doação, se durante as consultas com o pediatra isso é estimulado, quando ela voltar ao trabalho, ela já é uma expert em retirada de leite. Então, nessa hora, o que acontece é que ela fica preparada e já consegue fazer essa possibilidade boa de deixar o seu leite 15 dias antes de ela voltar ao trabalho, ela para de doar e passa a fazer o armazenamento para o filho dela. Perfeito. Falei muito. Perfeito. Pergunta. Não. Muito pelo contrário, queremos saber muito mais. Algumas coisas que foram pontuadas que eu queria até ressaltar, né? Essa questão da dificuldade realmente. Bom, só respondendo aqui uma pergunta que foi feita por uma pessoa que acabou, desculpa, eu não anotei o nome, que com 35 semanas há um vazamento de leite nas mamas.
Não seria exatamente o leite em si, seria o colostro, mas isso é perfeitamente normal e só não deve ficar apertando para ver se está saindo, porque esse estímulo pode provocar contração uterina e não é hora para isso, né? E, além Mas, do que, enfim, pode pegar, pode machucar, né? Pode até machucar, interferir nos canalículos, nos dutos mamários, e a partir daí ter problemas de uma mastite ou alguma outra questão, criar uma complicação que não haveria, né? Isso que daí é não teria totalmente necessidade. normal. Em relação a essa questão do aleitamento, como falou que ele é difícil, e é difícil mesmo, essa romantização, né? É lógico que ninguém está falando, não é questão de falar contra, muito pelo contrário, só tem benefícios, né? Em relação à imunidade da criança, à nutrição, à praticidade, né? Porque uma pessoa que não está amamentando, quando vai sair com a criança, tem que levar um arsenal para poder fazer essa amamentação na rua, né, de fórmula láctea, é muito mais trabalhoso do que simplesmente amamentar, né? E muitas se queixam da amamentação do período noturno, né? Perguntando se poderia, à noite, fazer um complemento com outra coisa. Bom, eu queria que depois você complementasse isso, mas em relação ao período noturno, eu quero lembrar que o principal hormônio que estimula a produção do leite, que se chama prolactina, ele é muito melhor produzido à noite. Então, essa amamentação noturna, ela é muito importante, inclusive para a manutenção da quantidade adequada de leite, né? É um Perfeito. pouco sacrificante, mas é importante, é extremamente importante esse aleitamento noturno. Agora, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais esses aspectos para a gente. Tá, vou começar já para responder duas perguntas que eu vi que fizeram aí. Então, é assim, a recomendação é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até 6 meses, Isso. complementado a partir daí com alimentação saudável até 2 anos ou mais. Então, água antes dos 6 meses, desnecessário. Eu vou ressaltar dois aspectos na mesma conta. 85% do leite materno é água. Então ela não tem sede. Lado B é 15% do leite que não é água faz esse bebê triplicar de peso durante o primeiro ano e ganhar 50% do seu comprimento durante um primeiro ano. Então, leite materno é adequado, ele é um alimento vivo, ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia e de acordo com o tempo para oferecer para o bebê tudo aquilo que ele precisa naquela fase. É lógico que o leite materno para um bebê de 2 meses tem um peso diferente para uma criança de 2 anos. Mas aquilo que o bebê precisa de um leite aos 2 anos, o leite materno dá de sobra, além da vantagem da imunização, dos anticorpos. A questão da noite, olha que coisa legal, né? O que determina na gente o dormir ou acordar é um hormônio que se chama melatonina. Melatonina é produzido dentro de uma glândula no nosso cérebro, a glândula pineal, da hipófise, e conforme escurece, ela é produzida e liberada. Isso significa o seguinte, que nós, gente grande, normal, se é que tem alguém assim, acorda de dia e come de dia e dorme à noite. Come de dia e dorme à noite. Essa glândula pineal, essa hipófise no bebê, ela se matura por volta dos 3 a 6 meses. Então, esse bebê tem um ciclo que não se chama o nosso circadiano. Ele acorda de dia, mama de dia, dorme de dia, mama de tarde, dorme à tarde, mama à noite e dorme à noite. Não diferencia isso. Nem nós dormimos a noite inteira. Mesmo nós, quando nós vamos nos virar, nós entramos no sono pelo sono leve, médio, profundo, de um sono que é chamado não REM. Aí a gente entra num sono REM, que é o do sonho, superficializa o sono e aprofunda outra vez. A diferença é que o bebê
entra no sono através do sono REM, do sono mais agitado. Então, a mãe coloca o bebê para dormir e ele se mexe. Se deixar, ele vai fazer o sono leve e vai aprofundar. Como nessa hora, muitas mães pegam o bebê, põem para mamar, pegam o bebê troca de roupa, por conta dessa movimentação, se ao invés de fazer alguma coisa mais observassem, não teria problema nenhum e ele provavelmente entraria no sono novamente. O acordar à noite vem dos nossos antepassados. O pessoal que morava na caverna, se dormisse à noite, o dinossauro comia. Então, se acordava à noite para evitar, e isso acontece hoje, para evitar um quadro que se chama síndrome de morte súbita infantil. Então, a criança acorda, mama, por isso se recomenda que, e se coloca que para mamar à noite, protege a criança contra a síndrome de morte súbita. São várias informações importantes e com o tempo... mas a minha vizinha tem um bebê que com 4 meses dorme a noite inteira. Não conta para ninguém, porque olho gordo pega, né? Mal olhado isso. Mas isso pode acontecer porque cada criança e cada um de nós tem o seu desenvolvimento específico. Ele é um desenvolver. O bebê está envolvido e ele vai se desenvolvendo. Cada criança, o que ela tem que fazer com 7 meses, 8 dias, 3 horas e 42 minutos? Nada. Com que idade o bebê senta? Entre os 6 meses e os 10 meses. Com que idade ele anda? Entre os 9 meses e os 2 anos. Isso significa que se um bebê anda aos 9 e o outro anda aos 2, e nós afastamos qualquer tipo de patologia, porque nessas horas a criança está em acompanhamento de rotina, são 2 bebês normais, diferentes. Porque se fosse para ser todo mundo igual, nós nasceríamos todo mundo igual, viveríamos todo mundo igual, e isso não acontece. Gêmeos não são iguais. Gêmeos evoluem de forma diferente. Então esse sono vai acontecer. A sua fala é perfeita, a prolactina tem maior liberação à noite. Por que será que Deus vai criar um sistema que produza mais hormônio que vai fazer a liberação do leite à noite? É cansativo? Sim, é cansativo. Mas aos poucos existe uma autorregulação da oferta de acordo com o consumo. Conforme esse bebê começa a entrar num ritmo mais normal de vida, os seus hormônios vão normalizando, o efeito parto, gestação vai acabando, a tendência é entrar num ritmo normal. Eu vi uma aula uma vez de um professor e a colocação dele me marcou para sempre. Que ele dizia o seguinte: todos nós nascemos prematuros. O cavalo nasce, deu uns minutos, ele fica em pé, mama e já vai andar. O cachorro nasce, aquela ninhada, eles levantam, olhinho fechadinho, daqui a pouco está todo mundo andando. O ser humano nasce e se for deixado sozinho, ele morre. Então, até nós considerarmos que esse bebê tem uma condição de sobrevivência, e essa condição de sobrevivência a gente coloca como quando ele foge do perigo, isso seria quando ele engatinha, por exemplo, vamos falar 9 meses, mas não vamos tão longe. Até o 3º ou 6º mês se considera essa criança como passando por um processo que se chama esterogestação. Quem passa mais próximo disso entre os mamíferos, e vale lembrar, nós somos mamíferos, é o canguru. O canguru no seu marsúpio, o canguru nasce, o canguruzinho, com 2 centímetros. E a mãe canguru tem 2 mamas diferentes. Uma que fica dentro do marsúpio, que esse bebê mama, e outra, quando esse bebê cresce, uma outra mama que fica fora, que ele sai, essa mãe já está gestante, o que nasce mama dentro e o outro mama fora. Isso, entre nós, seres humanos, é conhecido como
lactogestação, que é a amamentação durante a gestação, e a amamentação em tandem, que é duas crianças de idades diferentes amamentadas. A natureza é muito bonita e mamíferos somos todos nós. Então essa esterogestação corresponde ao marsúpio do bebezinho. Nós temos o processo de esterogestação até o 3º pro 6º mês. Cada criança tem o seu desenvolvimento. E a necessidade que esse bebê tem da mãe é total. Então, esta mamada da noite vai acontecer até o momento onde o bebê e a mãe falam assim, deu. Já não existe mais nada relacionado que eu possa fazer diferente disso. E só para complementar, mais uma, que eu acho muito bonito isso. Bebê está dentro do útero. Como é que ele recebe oxigênio? Como é que ele respira? Ele respira através do cordão umbilical. Então, vem oxigênio, vai gás carbônico. Bebê nasce, alguém corta o cordão umbilical e fala assim, bom, agora que você nasceu, você vai respirar de 5 em 5 minutos. Não, né? Ele respira quando ele precisa. Como que esse bebê recebe o alimento dele dentro do útero? Através do cordão umbilical. Como? O tempo todo. Alguém nasce, o bebê nasce, alguém corta o cordão e fala para ele assim, você vai mamar 10 minutos em cada mama de 3 em 3 horas? Não, esse bebê continua com a livre necessidade da livre demanda. Livre demanda não é mamar toda hora. Livre demanda é mamar sempre que o bebê precisa. Ou sempre que a mãe quiser oferecer. Nenhum problema. Então, é super importante que tenhamos em mente que o que vai fazer aumentar a produção de leite é o bebê mamar. Ele vai mamar o quanto ele precisa e dentro dessa mamada de quanto ele precisa, ele tem o líquido que ele precisa, a nutrição que ele precisa, os anticorpos que ele precisa, dados na proporção, na quantidade que ele precisa a cada momento do dia, a cada mês dele, a cada vida dele, a cada momento de vida dele, e é o adequado. Ele não precisa nem de mais, nem de menos. Ele precisa daquilo. É interessante até ressaltar isso, porque existem algumas pessoas que cismam em criar uma rotina para a alimentação da criança. Né? Ela tem que mamar a cada 2 horas ou a cada 3 horas, porque foi dito que é mais ou menos o intervalo comum entre elas. Né? E às vezes a criança está até dormindo, coitada, querendo descansar, querendo dormir, vai lá, acorda a criança que está na hora de mamar. Né? Eu não consigo dormir com fome, eu imagino que a criança também não. Então, na hora que ela tiver fome, ela vai acordar e vai querer mamar. Né? Agora, falando também nessa diferença entre as crianças e nessa proporcionalidade ideal do leite, em alguns casos existem aquelas mães que não podem amamentar e tem que recorrer à fórmula láctea, via de regra feita através do leite da vaca. E aqui tem uma mãe que está colocando uma suspeita de APLV, quem está assistindo não sabe o que é isso, é alergia à proteína do leite de vaca. Não é intolerância à lactose, são coisas diferentes. A APLV é até um pouco mais complicado de lidar com isso, porque qualquer proteína do leite que tenha pode causar algumas irritações na pele. Ela está falando que ainda com a pele irritada, algumas vezes é alergia à roupa, vai ver, alergia é uma APLV. Né? E eu ressalto que ela procure se informar de alimentos que tenham essa proteína, porque tem alimentos que podem surpreender, inclusive alguns embutidos. Tem leite de vaca. Né? Perfeito. Então, eu queria que tocasse um pouquinho mais nesse assunto aí para ver se consegue orientar um pouco ela. Olha só, vou falar um negócio que uma vez a gente fez uma pesquisa, nós juntamos um grupo de pediatras dentro do Instagram e fizemos a seguinte pesquisa. Você acha que a fórmula infantil é feita à base de leite de vaca? Sim ou não? 49% das mães responderam que não. A fórmula infantil é feita à base de leite de vaca. Porém,
A indústria tem um marketing, e isso é a ciência dessas indústrias, que coloca o seguinte, na lata: leite com HMO idêntico ao leite materno. Leite inspirado no leite materno. Substâncias iguais às do leite materno. Isso é proibido. Isso é proibido como divulgação e como marketing. Então, veja só, o que é importante que se entenda? Fórmula infantil é leite de vaca. Bom, às vezes, a gente não tem nenhum estudo que mostre que a mãe que está amamentando precise retirar da sua alimentação qualquer tipo de alimento. Sugere-se na gestação, 0 álcool, e, se possível, manter esse 0 álcool pelos primeiros 3 meses de gestação a 6 meses, dependendo de cada situação, e aí conversar com o pediatra para que se oriente. De repente, o fato de essa mãe não tomar o álcool pode trazer para ela algumas características importantes de distanciamento de vida social dela. De repente, chega o final do ano, Natal, todo mundo tomando uma tacinha de champanhe, vai fazer problema? Depende. Tudo depende. Mas é importante que tenhamos essa ideia de que, em termos de álcool, então a famigerada Mouse Beer, para aumentar a cerveja preta, eu falei a marca, a cerveja preta para aumentar a produção do leite, depois vocês pedem para eles me pagarem aí a publicidade. A cerveja preta para aumentar a produção de leite não funciona. Café preto puro, recomenda-se no máximo 2, para quem gosta de tomar 2 por dia, pela quantidade de cafeína que pode passar pelo leite materno e causar mais dificuldade de sono desse bebê. Tudo que a mãe come e toma de medicamentos pode passar pelo leite materno. O problema é quantidade e problemas que ele pode causar. Nós temos alguns sites que se colocam como importantes em termos de orientação e de informação, onde se coloca algumas substâncias, né, os medicamentos, que podem ou não ser usados. A imensa maioria pode ser utilizada. Inclusive, isso é super importante a gente citar, os antidepressivos, a maioria dos antidepressivos pode ser utilizado. Por que a gente fala do antidepressivo? Por causa de um quadro que é mais comum do que a gente imagina, que é conhecido como depressão pós-parto. Às vezes fica naquela ideia de, normal. Nada disso é normal. Normal é ser feliz. Se eu não estou sendo feliz, alguma coisa está inadequada. Pode ser uma coisa transitória, pode ser alguma coisa mais problemática. Peçam ajuda. Sempre as mães devem pedir ajuda. Bom, se tudo passa pelo leite materno, como é que eu sei o que faz bem e o que faz mal? Existem estudos para isso. E a proteína do leite de vaca, nós temos 8 grupos de alimentos alergênicos no Brasil, principalmente. De grupos de alergênicos, alimentos alergênicos. Leite, soja, ovo, glúten, peixe, frutos do mar, castanhas e nozes e amendoim. Se você for para os Estados Unidos, o principal fator é o amendoim. O nosso aqui é alergia à proteína do leite de vaca. 5 a 8% das crianças têm alergia à proteína do leite, alergia alimentar. Dessas, 80% têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, são 6%. 94% não têm alergia à proteína do leite de vaca. Tá. Qual é o tratamento que se faz para crianças com alergia à proteína do leite de vaca? Leite materno. E você retira da alimentação da mãe leites e derivados. E aí vem aquela tua colocação. Remédio tem proteína, cosméticos tem proteína do leite de vaca, embutidos tem proteína do leite de vaca. Então, é importante
buscar uma fonte, existe um site, um informativo da hashtag Põe no Rótulo, que se chama Proteste, como protestar, proteste. Lá tem, de cada tipo de substância, de alimento, quais são os nutrientes que tem cada tipo de componente. Então, eu quero saber, eu estou com alergia a ovo. Onde que eu acho o ovo? Está lá, explicado. E como você tem que procurar no rótulo. O que é ovo, o que não é ovo. Então, o tratamento para quem tem alergia à proteína do leite de vaca é tirar o leite de vaca da sua alimentação. Mas não só leite de vaca e derivados. Mas eu comi Não é quantidade. Essa é a diferença da intolerância à lactose para a alergia. A intolerância à lactose eu tolero um pouco. Lactose é açúcar, proteína é proteína. São coisas distintas, mas só para classificar. A intolerância é assim, eu consigo tomar um copo de leite, no segundo copo eu passo mal. Sintomas digestivos. Gases, cólica, náusea. Alergia, encostou em mim, eu estou alérgico. Eu posso desencadear imediatamente. Ou um pouquinho de tempo, ou enfim, mas o imediato é a alergia. Não vai dar tempo de eu explicar isso aqui, porque ele é mais aprofundado, mas que fique muito claro uma informação. Nem todo bebê que tem sangue nas fezes quando mama tem alergia à proteína do leite de vaca. Nem todo bebê que tem sangue nas fezes tem reação de rotavírus. É sempre importante buscar a vacina de rotavírus. É sempre importante buscar essa informação e conversar com o seu pediatra para que ele oriente isso de uma forma muito adequada. Nada vai substituir a conversa com o seu pediatra. Mas procure um profissional, e isso vale de qualquer coisa, de qualquer área, enfermeira, odontopediatra, obstetra, ginecologista, consultores, enfim, que conheçam o aleitamento materno. Isso é importante. Estão perguntando aí a hashtag é Põe no Rótulo, tá? Só para o pessoal conhecer, esse vale a pena conhecer. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é um quadro que existe, o tratamento não é fórmula, o tratamento é leite materno com os cuidados adequados. Deu 15, 20 dias, suspendeu o leite, não resolveu, converse, 2 meses, converse com o seu pediatra para modificar isso, para ajustar. Então eu vou começar a tirar, são 8 grupos que dão alergia, isso é muito comum. Vou tirar os 8. Pelo amor de Deus, vai desnutrir essa mãe. Água e palito de dente, é o que vai sobrar. Não é esse o caminho. Se eu estou usando alguma coisa que não resolveu, eu pego esta coisa, eu recoloco e tiro outra. Eu não fico só tirando tudo. Uma curiosidade aqui que externaram, se as implicações do aleitamento materno na vida adulta do indivíduo. Olha, isso daí dá uma semana de conversa, né? Dá, mas essa tem uma coisa muito legal. Nós temos no Brasil, nós temos grandes pessoas, grandes personalidades mundiais em termos de aleitamento materno. Grande. Deixa eu só responder uma pergunta que está aqui, porque essa é bem prática. Perguntaram se o leite materno interfere na absorção do ferro. Não, de jeito nenhum. O leite de vaca, sim, o leite materno favorece a absorção. Então esquece essa informação, isso não está correto. Bom, voltando. Nós temos o Dr. João Aprígio, que é o presidente da Rede de Banco de Leite Humano do Brasil, do Instituto Fiocruz, que é um cara brilhante, ganhou prêmio esse ano mundial de reconhecimento pelo trabalho do Banco de Leite do Brasil. Nós temos a doutora Marina Reia, que é presidente, faz parte do corpo internacional da IBFAM, que é um instituto que protege contra o marketing e contra a propaganda e a publicidade para fórmulas infantis e derivados lácteos para
lactentes e crianças, substitutos de leite para lactentes e crianças. Nós temos o Dr. César Vítora, professor César Vítora, que teve um estudo brilhante. Ele acompanha uma população de Pelotas. Por 30 anos ele fez esse acompanhamento, do nascimento até 30 anos de idade, publicou esses resultados no Lancet e chegou à conclusão que estas pessoas que foram acompanhadas apresentavam um QI 3,5 maior e tinham funções mais adequadas do que aqueles que não tinham sido adequadamente amamentados. Isto significa que, primeiro, o Brasil tem uma cultura de leite materno muito forte, uma tradição de leite materno imensa. Nós saímos, nos últimos 50 anos, de uma taxa de aleitamento materno exclusivo de 2,5% para 39%. Paramos nos 39%. Por quê? Porque existe uma força grande da indústria, existe uma força grande do marketing. O tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano é Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. E dentro das questões dessa colocação da Organização Mundial de Saúde é evitar o marketing de fórmulas. Por favor, nunca contra a fórmula, nunca contra as mães que usam fórmula, nunca contra ninguém que trabalha na indústria de fórmulas. Sim, radicalmente sim, contra o marketing abusivo das fórmulas infantis, que, por conta da sua ação, da ação da indústria, acabam influenciando a mídia em relação às mães, inclusive influenciando profissionais de saúde em suas formações e visitando, dando presentes, enfim. São situações muito difíceis de manejo, mas a gente acredita no médico, a gente acredita no ser humano. E esperamos que em algum momento fique muito claro que o leite materno é fundamental. O leite materno é a base de tudo. É dali que a gente vai poder... O leite materno é absolutamente a prova da democracia. Mostra que todo mundo pode ter o mesmo começo. O que vai se fazer desse começo, o investimento que vai ser feito a partir daí, também não adianta nada. Olha, eu fiz aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, meu filho foi amamentado até os 3 anos, e a festinha de aniversário de 3 anos nós fomos fazer numa rede de fast food. Obrigado. Não é essa a proteção que o leite materno faz. Né? Não dá para trabalhar com o inimigo. Uma hora precisa manter esse hábito, manter essa tradição. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho certeza que a gente tem ainda muita coisa descoberta, uma excelente coisa, uma série de perguntas aí que gostariam de ser resolvidas. Mas, falando em democracia, o Instagram não é democrata. Ele simplesmente derruba o sinal quando completa o seu período. 1 hora. Nós temos aí ainda uns 10 minutinhos, então eu deixo aí a sua vontade, aí, deixo aí a vontade para falar o que entende aí que não ainda faltando nesse momento. Né? Olha, ainda tem muita coisa. Eu acredito no ser humano, eu acredito na bondade nas pessoas. Né? Não acredito que ninguém nasça ruim, que ninguém nasça com má intenção. Falta, às vezes, apoio. Nós precisamos olhar, principalmente neste momento, para a mulher. Nós temos uma taxa de aleitamento materno exclusivo de 54 dias, quando a expectativa é 6 meses. Só de mulher nós escutamos assim: olha, na maternidade começou a mamar, doeu. Aí eu fui para casa, fez uma fissura, eu tive um abscesso, sangrou. Cada vez que o bebê vinha mamar, eu tinha que morder um pano de dor. Quando chegou por volta dos 15 dias, calejou. Calejou é o fim do mundo. Calejou é muito ruim. Nós só temos essa taxa de aleitamento materno no Brasil porque é mulher que amamenta. Porque se fosse homem,
Sérgio, de verdade, era assim, na maternidade, na primeira mamada do homem, a gente já ia buscar aquela vaca que estava estacionada no estacionamento do hospital, cada um entrava, escolhia a sua, porque é só da mulher que nós temos com essa força. O aleitamento evoluiu por conta dos pediatras? Sim. O aleitamento evoluiu por conta da formação? Sim. O aleitamento evoluiu por conta de leis e de estatutos que foram montados para isso? Sim. Mas o aleitamento só evoluiu principalmente por causa das mulheres. Então, é a elas que a gente deve, essencialmente, a possibilidade de estarmos onde estamos, e é só contando com elas que nós teremos condições de ir além. Isso vale para o parto normal, isso vale para o parto enfim, para a questão do que nós temos hoje nas estatísticas dos partos, isso vale para a questão da alimentação inadequada, isso vale para os lanches, isso vale para a força que tem essa indústria. São as mães realmente que são os nossos esteios, nossa rede, nossa base, para que por conta delas, por elas e com elas, a gente consiga mudar essa realidade. Durante agora, no sábado eu faço essa live essa conferência junto com o Marcos. No dia 31 de julho à noite, 11h15 da noite, tá? Eu quero convidar vocês. Nós vamos fazer uma live no YouTube e para o Facebook Eu Apoio Leite Materno. Tudo desta vez vai ser no meu canal do YouTube, Dr. Moisés, e no Eu Apoio Leite Materno, no meu Facebook. Nós vamos fazer uma live que é o esquenta do Agosto Dourado, que é a live, a virada da mamada. Nós vamos conversar a respeito de aleitamento materno das 11h15 da noite até a meia-noite e 15. Eu vou chamando pediatras do Brasil para participarem e nós vamos responder perguntas. Dia 1º de agosto tem uma live, então, é só acompanhar. Nós vamos ter várias lives, vários eventos e em agosto, o movimento Eu Apoio Leite Materno, nós estamos preparando algumas coisas muito boas e provavelmente, esperem, dia 30 de agosto, 4 horas da tarde, domingo, no encerramento, nós vamos fazer um mamaço virtual. Nós estamos programando um mamaço virtual, uma live de 1 hora talvez, com algumas surpresas muito gostosas, muito agradáveis. Sérgio, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite. E eu espero... o endereço das suas mídias para as pessoas que estão anotar. O Instagram, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. O Facebook, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. O Instagram tem lá na bio o endereço lá de todas as coisas que eu faço. O canal do YouTube, Dr. Moisés. O site... Dr. Moisés, o blog Eu Apoio Leite Materno, enfim, tudo que tiver Eu Apoio Leite Materno ou Dr. Moisés, sou eu que estou lá por trás disso. Perfeito, perfeito. Mas eu queria novamente agradecer muito a sua disponibilidade, muito a sua generosidade de compartilhar tudo isso que foi dito, tudo isso que tenho certeza que foi de uma utilidade enorme para muita gente que está aqui assistindo, e espero que possamos nos encontrar outras vezes aí, porque o bate-papo foi muito agradável, a gente não vê nem o tempo passar. Bacana. Você grava a live, né? Gravo, ela vai ficar gravada no Instagram, depois eu vou baixar, vou subir para o YouTube, vou subir para o... Eu tenho o blog, que é meu nome, né, que é sergioteixeira.blog, eu deixo tudo guardadinho ali, e dali tem os links para todas as mídias. Então vai ficar sempre guardado, se alguém quiser consultar depois vai ter como, né? E eu espero que possamos nos encontrar aí outras vezes para conversar sobre esse tema, um tema fantástico. Eu, como obstetra, sou também grande interessado nisso, né? E eu espero que esse número de 39% que já está persistindo há tempo demais, ele comece a crescer aí com esforço e com a contribuição de todo mundo.
Tá? Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que nos assistiu, que doou o seu tempo também. E nos vemos aí numa outra ocasião. Se Deus quiser, ao vivo e em cores, juntos. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado.